Olá, pessoal! Estamos começando hoje o 4º episódio do Decida-se e Movimente-se. Sempre é uma alegria falar com vocês, abordar temas maravilhosos e cada dia, a cada episódio, eu tenho uma mesa cheia de talentos. Eu penso que recebo daquele lá de cima a graça de estar conectada com pessoas maravilhosas, com pessoas que chegam até a mim por realmente atração, afinidade de temas, de conteúdo e de propósito. Então, assim, estamos abrindo hoje a nossa mesa do 4º episódio do Decida-se e Movimente-se. E tenho aqui como convidados o Gilmar Barbosa, que é consultor há uns quantos anos, eu acho que eu nem sei quantos anos que o Gilmar é consultor. E aí, Gilmar, tá tudo bem com você? Tudo ótimo, Cida. É um privilégio estar com você. A gente aqui na zona do Agrião já falava do nome Decida-se, que é super bem apanhado, predestinado ao sucesso. E eu completo agora 25 anos de consultoria. Tenho o orgulho de dizer que não tenho nenhuma assinatura na carteira. Sempre trabalhei como profissional liberal, sempre fui dono da minha empresa, dono da minha biografia, com todos os ônus e bônus que isso possa representar. Mas são 25 anos de carreira solo e espero eu que continue nessa trajetória. Muito bem, e como segunda convidada, eu tenho a Margarete Lopes. Eu sabia que terminava em P. Borges Lopes. Margarete Lopes. Gente, desculpa, Margarete, mas não é a primeira vez que eu esqueço o sobrenome, viu? A intimidade faz isso. Tá vendo aí? Mas e aí, Margarete, você conte para nós um pouquinho da sua carreira. Você trabalha, gerencia, é consultora? Então, muito obrigada pelo convite, Cida. Eu estou muito honrada com esse convite. Eu acho que chamar a gente para um projeto tão lindo e tão arrojado é fundamental para o meu crescimento e participar aqui está sendo bacana demais. Eu estou, o negócio de dizer que eu sou mulher, mãe e vendedora, porque ser não muda. Agora eu estou hoje como gerente de vendas do Grupo Super Nosso, da bandeira Apoio Mineiro, gerente de vendas de atacado. Mas eu estou há 25 anos, coincidiu na área de vendas, à frente de times de vendas também. Sou escritora, livro Quem Comunica Cresce. Bacana. Editado, e hoje está sendo lançado, inclusive, lá em Lisboa também, né? Nós tivemos um lançamento aqui. E há muitos anos já à frente de times, sócia na empresa Evoluir, que agora começa com treinamentos para outras pessoas, desenvolvimento de outras pessoas, alguns clientes aí dentro e fora do país. Olha que bacana. E eu acho muito interessante, por exemplo, quando a gente toma a decisão de fazer convites, a gente busca uma linha que esteja afinada com o tema que está proposto. E o nosso tema hoje, ele está voltado à gestão empresarial, tá? Uhum. Lideranças, desafios da consultoria, o que é ser um consultor. Então, isso tudo tem a ver com as decisões que nós tomamos todos os dias e com o movimento que nós realmente propiciamos a buscar ou alavancar aquela ideia, ou chegar mais próximo da decisão que nós tomamos. Eu sempre, queridos, eu começo lendo alguma coisa dos meus livros. Claro. Esse livro aqui, Emoções e Suas Frequências, eu tenho um capítulo que fala sobre a calibração da liderança. Por quê? A liderança tem tudo a ver com a gerência de vendas, com a formação de equipes e com a consultoria. Então, dentro do diálogo que eu faço aqui com o meu mentor, eu começo assim: professor, não podemos dissociar o nosso eu dentro e fora das organizações, visto que temos um padrão comportamental instaurado no nosso subconsciente que modula nossa conduta e estabelece um modelo de comunicação interpessoal, determinando dessa forma nossa habilidade de relacionamento com pares e com liderados. Aí vai a pergunta, tá? Para vocês. Se estamos falando de líderes e organizações,
É também possível falar de restos emocionais e de calibração energética como matéria a ser tratada no mundo corporativo? Sem dúvida nenhuma, porque uma empresa é feita de pessoas. Não é feita de prédio, de produto, de sistema. São pessoas, pessoas são emoção pura. E quando você fala aí de decidir movimentar, eu vou contar um fato. Eu nem sempre fui líder, obviamente, né? Eu fui vendedora há muitos anos e aí eu tive líderes diferentes. Em um momento da minha vida eu decidi, não quero mais ser vendedora, não que eu não quero ser mais vendedora. Eu quero ser líder a partir de agora. E movimentei para estudar, para conhecer e buscar uma empresa que me contratasse sem experiência de liderança para liderar um time. Então, assim, empresas e pessoas e emoções, está tudo interligado. Se você começa a estar à frente de um time de venda, você começa com medo. É uma emoção. Claro. Do desconhecido, do que você vai ser capaz de fazer, do que as pessoas vão trazer para você de resultado. Vendas é resultado o tempo todo, né? Não, e ela tem uma parte emocional que é fantástica, né? Que eu vou falar agora mesmo sobre isso com você. Sim. Porque pegando essa fala sua, eu nunca fui líder, o Gilmar me disse, faz 25 anos, né, Gilmar, que você trabalha na área de consultoria, você nunca teve uma carteira assinada. Como é isso, Gilmar? Como que isso aconteceu na sua vida? E você tem uma carreira, como eu sei muito bem, de sucesso. É uma pessoa muito capaz. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu vou apenas dar um passinho atrás, vamos lá. porque você comentou sobre as frequências nas organizações. Primeiro que a gente tem ambientes altamente tóxicos. Sim. Sim. E isso pode acontecer nas famílias e acontece rotineiramente nas organizações, talvez uma escala maior, porque é um ambiente mais difuso, mais repleto de conflitos naturais. Então, obviamente, é claro que é mais fácil, é mais agradável trabalhar num ambiente em que as pessoas sejam colaborativas e que elas estejam minimamente imbuídas de um espírito de coletividade, de contribuição. Em geral, não dá para fazer isso se todo mundo se engalfinhar. Então, obviamente, isso está vinculado a certas vibrações que as pessoas emanam. Quem é muito agressivo, muito competitivo, provavelmente vai gerar um clima inóspito dentro daquela organização. Um outro aspecto é que, na formação de times, em função desses variados perfis, sempre vai haver alguém que está em meio a uma crise pessoal, a uma manifestação pessoal, ainda que momentânea, que joga para baixo o ânimo do time. Então há que se fazer realmente essa leitura mais esmerada em como reger essa orquestra. E um outro detalhe super importante, não existe líder mal-humorado, né? Líder eminentemente tem uma característica... Pelo menos deveria, né? Tem que ter uma característica, a não ser que seja, né, alguém que é posto na condição de líder por força de decreto, né? Em algumas organizações e famílias também, né? Negócios familiares acontece, né? Muito. O patriarca, a matriarca da família é o dono e prepondera a palavra dele por uma questão meramente hierárquica, mas não há como criar uma organização produtiva, colaborativa, sem a figura de um líder que realmente esteja disposto a exercer esse papel de maneira nobre, né? De maneira contributiva. Eu acho muito legal isso tudo, porque, por exemplo, há pouco tempo eu pensei assim, eu vejo pessoas, todo mundo hoje é consultor, né? Assim, eu fico impressionada com isso, não que eu esteja menosprezando o conhecimento das pessoas, mas, por exemplo, a gente que tem aí mais de 20, sei lá, 30 anos na área de consultoria, sabe que ser consultor é um desafio. E foi por isso que eu preparei um curso que é um curso de formação de consultores em gestão empresarial. Porque a consultoria, ela tem princípios, ela tem metodologia. Como que é isso, Gilmar? Você percebe isso que eu também percebo? Primeiro, existe a correnteza típica dos modismos, né? Claro. Consultor, coaching, mentor, essas denominações, elas, de tempos em tempos, elas são repaginadas, mas a essência é a mesma. Sim. A figura do consultor representa alguém que, de maneira isenta e preparado tecnicamente para adentrar uma organização, espera
levar contribuições Claro. reais. Uma das coisas mais piegas que a gente ouve é que o consultor veio trazer coisas que as pessoas já sabiam. Se isso aconteceu, isso não é exercício de trabalho de consultoria. Para dizer o óbvio, não há necessidade de haver alguém externo só para validar aquela percepção ou para legitimar algum tipo de armação ou de desconforto interno. O consultor, eminentemente, tem que ser alguém que acrescenta valor à organização e, para isso, precisa, em primeiro plano, uma forte preparação técnica, tanto no aspecto acadêmico, conceitual, quanto no campo relacional, porque também não é fácil a gente estar no território dos outros e diante de às vezes uma rápida incursão estabelecer conclusões densas. Então esse embasamento técnico ele é definidor, é uma fronteira nesse processo. E aí eu vou te falar do ponto de vista do cliente que absorve esse trabalho do consultor. Tanto no Villefort, que eu fiquei lá por 12 anos, em períodos diferentes, como hoje no Supernosso, a gente passou por várias consultorias, A gente passou pela B Group, como estava montando a parte logística, a Falcone para contenção de custos, enfim. E isso que você falou aí é fundamental. Primeiro tem que gostar de gente. Com certeza. Porque encontra vários egos, E quando você quer implantar algo novo para a empresa. E aí você fala o óbvio, mas às vezes o consultor fala o óbvio que a gente não escuta, que a gente não percebe. É verdade. Ele tem que ser dito, e não que você vá trazer só o óbvio, mas será que vocês não viram isso até o momento? Eu percebi muitas vezes isso. Vou te falar de um exemplo da Falcone, que a gente, um momento de um pouco antes da pandemia, depois de 2014, a contenção de despesas, daquela crise, etc. Ele virou e falou assim, gente, apagar as luzes todos os dias, querem essa prática, vocês vão ver o que tanto que vai economizar de luz. E não só isso. Aí veio a questão de comprar energia elétrica no Mercado Livre e vieram outras ideias. Mas sabe esse óbvio de todo dia? Pequenas atitudes. Exato. E o tanto que tem que gostar de gente, porque ele falou uma coisa muito importante do mau humor, do problema pessoal, Sim. que cai mesmo energia. E eu falo muito dos egos, Sim. da pessoa orgulhosa, que sempre foi feito desse jeito, quem é você para vir mudar. A gente encontra esse tipo de gente. Então, assim, o líder e o consultor, que eu acho que é um líder também, porque ele vai liderar um projeto de mudança que é fundamental numa empresa e que muitas vezes vai fazer ela prosperar. Ele tem que ter uma inteligência emocional gigante para saber lidar até com o próprio conhecimento e estar sendo questionado às vezes por um menino de 22 anos. Sim. Você me entende? Dominar essa ansiedade, de atuar de maneira professoral. Exatamente. Mas é muito interessante o que a Margarete está contando, que há muitos anos nós vivemos uma experiência interessante. Falando de experiências, foi feita uma consultoria num escritório de advocacia, num lugar do Brasil. E aí, quando nós fizemos essa consultoria, foi muito interessante, houve a participação de todos e todo mundo colocou suas ideias e foi montada a matriz e foi feito o planejamento. Então, nas considerações finais, quando nós havíamos terminado o trabalho, um dos advogados disse, mas é muito fácil fazer o planejamento estratégico, é muito simples isso. E aí, me veio aquele insight, eu respondi assim, interessante seu questionamento. É fácil sim. Não é complexo. Vocês têm 10 anos de escritório e nunca fizeram, embora seja muito simples. Às vezes, a gente paga caro para que o outro nos diga o que fazer, aquilo que a gente sabe fazer muito bem, como diz você. Então, isso é também um dos desafios da consultoria, porque ninguém vai ensinar a roda já está. O que a gente vai fazer, talvez aí, é inovar, mudar a gavetinha de lugar, sugerir coisas que estão aí adormecidas. Você encontra isso muito, Gilmar, também no seu trabalho? São realidades, às vezes, repetitivas, recorrentes, que é de chegar num determinado ambiente e nos deparar com uma ausência de percepção, tanto sobre as virtudes daquela organização, quanto sobre os vícios. O papel do consultor em relação a isso é de enaltecer, de fato, o que é bom e de neutralizar
o que é ruim, mas sempre com uma visão muito eclética. E eu diria que um outro drive que precisa ser incorporado ao papel de consultor, além de habilidades de relacionamento e conhecimento técnico, é essa visão eclética, porque por muitas vezes, né, esse acréscimo de valor àquela empresa vai surgir dessa amplitude de visões, né, e não necessariamente da repetição de fórmulas ou de modismos, né? A gente revive isso muito cotidianamente e é uma tendência, inclusive, de capturar tendências de mercado, empacotar isso de uma forma diferente e ofertar a vários clientes. Então, por isso, esse olhar crítico, né, clínico, ele tem que realmente prevalecer, né? Tem que emanar dessa E a empresa é um organismo vivo, né, Sim. Gilmar? São diferentes e únicas. Sim. Então, você pega uma empresa Singulares. familiar, é de um jeito. Uma que é familiar, mas que tem um conselho, é de outro jeito. Uma que não é familiar, mas que as pessoas têm uma liberdade junto ali, já é outra. Cada um é de um jeito, são pessoas, né? Sim. E com o acréscimo de que realmente as coisas têm sido muito mais dinâmicas, Sim. né? A gente tem hoje figura dos nômades digitais, inclusive nas empresas, né? A garotada, né? As gerações mais recentes, já tem no seu currículo, de forma inerente, essa característica de mudar de empresa rapidamente. E quem mantiver essa rigidez, né? Quem tiver o empregador que tiver como sonho ter um empregado fixo por 10, 15, 20, 30 anos, isso se tornou uma obra ficcional, embora, né, a gente ainda viva um regime de transição. Muitas pessoas se apegam a essa condição aparente de segurança, que é exercer o mesmo trabalho, acordar por 30 anos no mesmo horário, seguir o mesmo itinerário, tomar o mesmo café da manhã, porque isso também é sinônimo de proteção. Mas acho que a máxima, as mesmas pessoas, os mesmos ritos. É porque a máxima é de que as coisas são inerentemente mutantes, né? Se a gente rotular demais, sejam as pessoas, as organizações, a gente vai cometer erros primários. A vida é movimento, né? Sempre. Por isso, decida-se e movimente-se. E por falar em decida-se e movimente-se, eu acho muito legal, por exemplo, o trabalho da Margarete. Ela trabalha equipes de venda, e isso é um desafio constante. Então, quando eu montei todo o nosso trabalho aqui hoje, o nosso encontro, eu fiquei pensando muito nela também, no que ela vive emocionalmente junto à equipe. E eu, quando cheguei, falei, Margarete, eu trouxe para você uma pirâmide, que é esta aqui, deixa eu ver se dá para ver aqui direitinho, que é a pirâmide de níveis de consciência, que é uma pirâmide chamada Suprema Consciência de Níveis de Energia. Então, quando eu mostrei para ela, eu falei, olha aqui, ó, quer crescer? Você tem que transitar no nível de expansão. Existem 2 níveis, o de expansão e o de contração. E entreguei para ela. Então, esse nível que é o nível da negatividade, eu perguntei, ele favorece a venda? E ela pegou a minha pirâmide e fez assim. Fala aí, Margarete, o que você viu? O que eu vi aqui? O vendedor novato nunca vendeu nada. Ele começa com vergonha. Não quer abordar, não sabe como ele vai ser interpretado. Sim. Aí ele vem com a culpa porque eu preciso vender para ganhar meu dinheiro, não consigo, o que eu vou fazer? Para. Fica imóvel. Ai, meu Deus, não sei. Aí vive o momento do luto, de fato, porque fica triste, cara, eu não tô fazendo nada, decidi. Se rende. Exato. E aí vem o medo de querer começar de novo. E o desejo de vencer. Eu vou fazer, eu vou vencer. A raiva, porque o cliente não aceita, porque ele não está conseguindo conquistar uma carteira, porque ele aborda e leva muitos nãos. E eu costumo dizer que o vendedor, ele tem que desenvolver a imunidade ao não. Porque faz parte do cotidiano dele. E é nesse momento que ele começa, né? Fica com raiva, preconceito, orgulho e julgamento o tempo todo dos amigos, da família, dele mesmo, porque não está alcançando os resultados que ele gostaria. Se encoraja, não faz nada, aí fica paralisado. Aqui eu penso, com disposição e vontade, começa a treinar, olhar o colega, deixa eu fazer mais uma vez, e mais uma vez. Para ser vendedor, você tem que ter atitude.
Você tem que ter disposição, você tem que ter vontade. Imagina, você sai num dia hoje lindo como esse de sol, de porta em porta, ou no telefone. A cada 100 ligações você consegue falar com uma pessoa. A cada 10 pessoas que você fala, você consegue 3 que vão querer te ouvir. A cada 3 você tira um orçamento. E a cada 4, 5 orçamentos você faz uma venda, tem que ter muita disposição. Sim. Tem que ter muita vontade. Eu digo, Margarete, que a disposição e a vontade está aqui, ó. Sim, eu adorei que é isso. a coragem. Sim. Que é o divisor de águas entre o estado de negatividade e um outro estado que também é de contração, mas ele já tem um nível melhor, que é o estado de consciência moral ética. E aí você já consegue respirar e entender um pouco melhor isso. Mas o divisor é esse aqui, ó, coragem, que é a força do coração. Exato. E assim, quando ela falou isso, meu olho assim brilhou. Eu falei, Cida, eu vejo isso acontecer todos os dias. Como a gente está aqui no início de mês, eu vou falar para vocês o que aconteceu nos 2 últimos dias do mês passado. Eu estava com algumas vendedoras, 2 para ser mais exata, que estavam distantes um tanto quanto da meta delas. A meta dela é 1,1 milhão. Ela estava ali com seus 600, 800 mil reais. É meta. Meta. E aí ela determinou, falou assim, Margarete, eu vou entregar meu resultado. Eu falei, vai, você quer? Ela falou, quero. Eu vou entregar e eu vou conseguir. E começaram a acontecer oportunidades de negócio para ela ir vendendo. E no último dia do mês, surgiu um produto lá que foi um café que a gente vende muito e cerveja que a gente vende muito também, e ela conseguiu a oportunidade de clientes que ela foi buscar e comprar, e ela conseguiu atingir o resultado dela. Margarete, é a questão das crenças, né? Crenças, inclusive, limitadoras, né? Tem aquela história clássica das 2 moscas que caíram no balde de leite. Uma rapidamente se rendeu, porque falou, jamais vou sair daqui, e morreu afogada, e a outra esperneou, esbravejou, mas transformou o leite em manteiga. Isso. E conseguiu sair. Por trás dessa história, que é singela, né, tem uma verdade muito maior, né? Não adianta unicamente eu acreditar que a minha vida vai ser diferente. Se eu não me mobilizar para fazer alguma coisa, né? Se eu ficar no meu casulo, né, com altas mentalizações apenas em torno de uma mudança de cenário, mas se eu também não investir na minha formação pessoal, se eu não mudar o meu discurso, porque o não é uma mera casualidade, né? Normalmente o não é um problema de abordagem. Se a gente auto-reconhecer que a nossa abordagem foi errada, provavelmente por ocasião de uma segunda tentativa, né, ainda que você receba não, você vai admitir que, de fato, a mudança de abordagem funciona. Então, as crenças estão muito associadas também a questões meramente místicas, quando, na verdade, quando a gente se prepara, se mobiliza e cria essa atmosfera, né, vibracional para que as coisas aconteçam, o único desfecho só pode ser eu decidi positivo. Movimentar, né? Isso. Porque não adianta você querer ter um resultado, e aí eu não falo só de metas de venda, qualquer meta que você tenha, pessoal também, né, nas várias áreas da vida, se você não se movimentar. Então não adianta você falar assim, eu vou fazer exercício físico, mas não vai numa academia, paga academia, não vai. Mas você sabe por quê? É o movimento, é o movimento que essa é uma decisão que ficou só na palavra. Só na palavra. Ela não teve ação. Exatamente. É a história dos patinhos que movimento-se, né? acontece. Eles, né, eu sempre conto isso e repito, os 4 patinhos decidiram pular na lagoa. Então, 3 pularam na lagoa. Quantos ficaram? 3 decidiram pular na lagoa. Quantos ficaram? 1 para trás. 1 para trás? Não, ficaram os 4. Ficaram os 4, porque um decidiu. Eles decidiram, mas não pularam. Eles decidiram, mas não agiram. Exatamente. 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 E então, é isso. Muitas vezes a gente pensa que decidiu. Eu decidi fazer isso. Eu, por exemplo, decidi na academia. Entrei e saí. Então, por quê? Porque eu não tive a ação. Então, a decisão precisa do movimento. A academia, eu trouxe ela porque é um exemplo clássico, né? Normal, Clássico. É aquele que eu vou começar meu regime na segunda. Isso aí. Eu faço isso muito também. Também. Então, sim, gente, é incrível como essas coisas ocorrem, como essa questão da atração, daquilo que a gente vibra, volta pra gente. Então, essa pessoa, essa menina que bateu uma meta, que ela decidiu, de 600 e pouco para 1 milhão e tanto, isso quando ela decide, olha que interessante,
quando ela decide, ela manda para o universo uma decisão, um algoritmo que identifica aquele desejo dela. Então, quando ela manda para o universo aquele algoritmo, o que ela recebe? O universo coloca para ela. Assim. Tanto para o bem como para o mal. Eu tenho uma vendedora, tem N exemplos, não vou falar do time atual. Só sabe reclamar. Tudo tá ruim. Você convive com isso, né? É o mundo, é a economia, é a política. É o mundo... É a falta de autorresponsabilidade. Não adianta reclamar e ficar parado. Olha o copo cheio, metade do copo cheio, em vez de olhar só o lado vazio. Verifica dentro daquilo ali que você pode ter a oportunidade de crescer. Por que que no mesmo time, com as mesmas condições de preço, de mercado, Sim. de cliente, de produto, algumas realizam e outras não realizam? Margarete, eu acho que algumas coisas tendem a reverberar mais, né, no ambiente empresarial. Porque quando a gente analisa isoladamente, né, a pessoa, já é desafiador romper certas barreiras. Mas se a gente tem uma organização com vários níveis hierárquicos e que existe uma postura razoavelmente competitiva, e essa competição ela visa destacar mais o comportamento individual, recompensar mais a atitude individual, aí a gente tem a fórmula do desastre, né? Porque ao contrário de a gente ter um mecanismo, um modelo orgânico de funcionamento, a gente reitera essa prática concorrencial interna. Então, realmente é mais desafiador dentro de uma empresa fazer com que essa grande orquestra comece a tocar afinada. Alterar um indivíduo já é uma missão razoavelmente... Missão, né? Uma missão desafiadora. Eu não vou colocar ingredientes mais apimentados, mas é desafiador. Agora imagine numa organização com 30, 40, 50 pessoas, criar o conceito de time, né, quando as pessoas têm posturas, percepções, personalidades diferentes. Daí o grande desafio de realmente estabelecer essa conexão, né, para criar essa grande teia associativa numa organização para mover a engrenagem interna. Eu, assim, nos times que eu tive, tenho, e nas empresas que eu trabalho, sabe, eu estava falando disso ontem com uma amiga minha. O que eu sinto, eu percebo em algumas empresas, nessas que eu trabalhei e nas que eu trabalho hoje, e em outras que eu conheci, que existe algumas que têm um sentimento mais de relacionamento maior. Sim. Não vou dizer família porque eu acho que não existe esse negócio, a empresa é minha família. Mas eu percebo pessoas que torcem mais pelas outras, que aplaudem o resultado de outras em algumas empresas, e outras empresas que são extremamente assim, eu. Sim. E isso fomentado, frias, né? E fomentadas pelo líder maior. Sim. Porque uma empresa é o que o dono pensa. E vem a cultura toda para baixo. Isso tende... ou forma alguma cultura aqui que mais difícil de acontecer, que vai para cima. Mas é mais difícil. Mais difícil. Quando eu vejo movimento de mudança, eu estou vivendo hoje um movimento de mudança de missão, visão e valor dentro da nossa empresa, de reestruturação, não é mudança. Reestruturação da missão, visão e valores da empresa, e começou pela liderança. Então a gente estava nessas reuniões é uma consultoria, inclusive, que está fazendo esse trabalho lindamente, a Magna, e ela trouxe para a gente que assim, vocês é uma empresa que prezam pelo coração as pessoas. Mas quando eu olho no entorno, eu não vejo na missão a pessoa. Sim. Eu vejo a missão do negócio, mas cadê a pessoa na missão? O protagonismo da pessoa como agente de transformação. Isso. Tem uma abordagem nova que é de engajamento interno, né? Índice de engajamento interno. É relativamente novo, né? Pelo menos a roupagem, mas que está focada nisso, né? O quanto a gente realmente consegue mobilizar as pessoas para essa postura contributiva no trabalho. Então, tem elementos de análise extremamente objetivos, como do seu tempo, das suas 44 horas de jornada, quantas horas você dedica a ensinar parte do seu trabalho ao outro. Né? Quanto do seu tempo é dedicado à compreensão do trabalho do outro, né? De modo a induzir esse tipo de reflexão e, inclusive, em níveis hierárquicos diferentes. Né? Então, você imagine a figura típica de um diretor-gerente. Né? A gente tem alguns quadros, inclusive na TV, que reportam aquele... Né,
alguém se transveste, né, sim. Né, isso, de Sim. zelador, ou se transveste para conhecer a realidade da ponta. Né, e isso é super relevante, também não é algo novo, especialmente se for exercido de forma genuína, de forma espontânea, né? Uma fatia da empatia organizacional que é muito difícil Sim. de ser internalizada, né? Porque além, né, de eu pegar o meu blazer, retirar minha gravata e colocar o uniforme, por exemplo, do segurança, eu também tenho que tentar vivenciar um pouquinho do que ele atravessa no dia a dia, Sim. no retorno para casa, num ônibus, né, que chacoalha 50 minutos, 1h30 para ir, 1h30 para voltar, vai para um ambiente, às vezes, tumultuado, né, um ambiente extremamente restrito, né, um apartamento, uma casa super pequena, populosa. Isso, populosa, quente, né? Inclusive atravessa outras agruras que muito dificilmente, ainda que eu queira me travestir, né, de segurança ou de caixa por alguns minutos, eu não vou conseguir internalizar tudo que é o exercício daquela função ou profissão, porque isso é só um fragmento da vida daquele personagem. Não, mas é muito interessante esse tema, porque é muito rico que a gente troca aqui, porque todos nós aqui temos uma bagagem, uma experiência muito grande na área de gestão e na área de consultoria, na área de formação de pessoas, na área de desenvolvimento humano. Todos nós aqui somos pessoas, somos consultores, instrutores, companheiros de trabalho, e todos os dias nós temos muitos desafios. A gestão de pessoas, como a gestão empresarial, ela é complexa, exatamente porque nós temos aqui uma diversidade de personalidades que permeiam o nosso dia a dia a todo momento. Eu vejo que o mercado ele é altamente competitivo e altamente seletivo. E hoje, ontem eu estava escrevendo sobre essa questão do alto índice de desemprego e sobre o crescimento do empreendedorismo. Tá? Sim, isso ele passou de inegável. Um número de 26% para 44%. Ele deu um salto. Essa questão de formação do consultor, Gilmar, por exemplo, ela deveria ser uma prática mais atual? Deveria... O que você me fala sobre essa formação, sobre esse novo mercado? Porque, por exemplo, se eu não tenho hoje o emprego formal, CLT, eu deveria, então, buscar uma alternativa. E a alternativa é o empreendedorismo. Sim. Qual área de conhecimento eu tenho maior afinidade? Como eu coloco técnicas de consultoria dentro desse conhecimento meu para vender um serviço? Acho que a primeira análise é que realmente o mercado de trabalho já iniciou uma trajetória de mudança abrupta e vai ficar de ponta cabeça numa escala jamais vista desde a era medieval. Então, o emprego com carteira assinada, respeitosamente, está em vias de extinção. Talvez a gente participe da última geração que adentrou uma empresa com carteira assinada e que conseguiu se aposentar dentro do modelo atual. As profissões tradicionais também, muitas delas, né, vão ser no mínimo repaginadas, mas algumas talvez sejam igualmente extintas, né? Vamos pegar a figura do advogado. É óbvio que daqui a 50 anos vai haver advogados, é óbvio, Sim. mas você vai ter advogado para tratar, por exemplo, de direito espacial, né, bioética, né? A gente vai mudar de patamar. Né? Idem em relação à medicina, né? A gente tem hoje a medicina diagnóstica num patamar jamais visto. Então, os médicos eles vão ter uma função muito mais interpretativa, né, vão ser muito mais interativos com os equipamentos do que propriamente vão ser intuitivos ou vão se pautar tanto por elementos relacionais. Agora, no contexto da consultoria especificamente, acho que a gente tem aqueles dois pacotinhos, né? Um reporta a técnica em si, que é realmente ter, né, embasamento conceitual. E o outro, que está no campo do relacionamento, é sensibilidade. Né? O consultor, eminentemente, ele tem que se imbuir de um espírito de muita sensibilidade para atuar em qualquer ambiente que seja. Sim. E o técnico, né? O técnico não é só conhecimento acadêmico. Né? Vou citar um exemplo típico.
planejamento estratégico Sim. hoje. É impossível falar em planejamento estratégico tal como nós o víamos até 2019, né, até 2020, pré-pandemia. É planejamento contingencial. Né? Qualquer um que ouse Sim. falar em planejamento para 5, para 10 anos, Ele... vai exercer, né, vai fazer um exercício de futurologia com um risco absurdo, né, de dar com os burros na água. Então é um planejamento contingencial que captura, né, o cenário atual e tenta navegar essas águas turvas. Curto prazo. Isso, né? É o desdobramento do técnico, né? Quer dizer, não, vai utilizar a análise SWOT, vai utilizar o BSC. São ferramentas, né? Perfeitamente. O kit de sobrevivência continua o mesmo, mas a forma de manusear essas ferramentas viveu uma disrupção e vai viver provavelmente um novo choque ao longo dos próximos anos. Eu penso, eu te ouvindo falar e falando das novas profissões, do médico e tudo, normalmente me perguntam, você acha que o vendedor vai acabar? Eu falei, nunca. Não vai acabar. Eu penso que a tecnologia não suprime, não elimina o relacionamento. Porque vendas é relacionamento. Sim. É gente. Sim. Então, são pessoas que movimentam o mundo. A forma de relacionar pode até mudar. Como hoje está incorporado no nosso meio digital, né, o WhatsApp, as meetings, o trabalho remoto e tudo. Mas a cada momento que eu vou nesse movimento aí, internet, e vou para o presencial, a coisa muda muito. Eu penso que as pessoas vão ter mais sucesso daqui para frente, são as pessoas que sabem cada vez mais lidar com outras pessoas. Desenvolver a inteligência emocional, desenvolver a autoestima da outra pessoa, mostrar o caminho para seguir, sabe? A parte técnica, você falou, análise SWOT, outras coisas, outras ferramentas que são utilizadas no dia a dia, talvez elas evoluam, talvez elas permaneçam as mesmas, mas um médico que só olhar o exame e dar o diagnóstico, só olhando aqui, ele não vai conquistar o paciente para o tratamento. Não, é porque ele não cria laço, né? Ele precisa criar vínculo emocional. Justo, a gente precisa confiar para se entregar. E nós somos sinestésicos, a gente precisa do toque, da presença, do abraço. A gente precisa confiar para se entregar, sabe? O que a gente tem vivenciado é o seguinte, a percepção, né, de que as máquinas têm se tornado mais sensíveis, né, mais humanizadas em certa escala, e as pessoas mais brutalizadas e superficiais. Então, diante, né, dessa nova, né, quase que desse novo paradigma, dessa nova engenharia social, porque a gente vai ter que coexistir com robôs, né, cada vez mais sensíveis, mas concordo inteiramente com você. Tem algumas profissões que vão se ver, elas vão ser revisitadas, mas não vão se extinguir. A figura do vendedor, né? A figura de quem trabalha a alta gastronomia, o turismo de experiência. Não, e a própria formação, a formação, ela precisa disso, dessa presença. Então, o ser humano, apesar de tudo que tem aí na tecnologia e robótica e não sei o quê, a gente precisa, por exemplo, há pouco tempo eu ouvi uma paciente dizendo, eu serei operada por robótica, mas sabe o que me deixou confiante? A palavra do médico, porque ele tocou minha mão e disse assim, você pode ter certeza que vai dar certo. Então, isso é muito importante. Nós precisamos receber esse retorno do outro, acreditar no outro, porque é isso que move, que segura a gente. Somos seres relacionais, né? Exatamente. Cida, nós não somos máquinas. E quando eu vejo, por exemplo, algumas pessoas muito introspectivas que eu venho convivendo, que trabalham só no remoto. Eu fiz uma viagem recentemente, conheci uma pessoa que é só no remoto. E ela fala, Margarida, sabe o que eu faço? Eu vou na padaria para eu conviver com pessoas, eu não peço delivery, eu vou lá, porque eu vivo 8 horas do meu dia no computador e pouquíssimo converso com alguém, porque meu trabalho é aqui, é da área da TI, poucas reuniões, não interage com pessoas. E a pessoa parece que vai, eu não digo murchando, mas emburrecendo. O fenômeno é o que você falou, home office, exato, né? Vai emburrecendo o jeito de relacionar, de conviver. Sabe o tato, a delicadeza, o jeito de falar, o carinho. Quando você vai, por exemplo, eu estive recentemente num evento,
E eu fui tratada com tanto carinho, aquilo que deveria ser natural, você se surpreende. É a tal experiência, né? Sim. A experiência que as pessoas agora... Está cada vez mais fácil da experiência, porque eles estão tão emburrecidos emocionalmente que a coisa caminha. Esse é um dos grandes diferenciais, né? É promover, proporcionar às pessoas algum tipo de experiência vivencial, de emoção, né? Que esteja vinculado ou ao processo de venda, ou ao processo de ser atendido, né? De ser reverenciado, ainda que naquele fragmento da nossa existência, num restaurante, num corte de cabelo, né? Não por mim, né, gente? Eu frequento pouco esse ambiente. mas de receber essa experiência personalista que prima pelo atendimento, olho no olho, né, pela sensibilidade. Sim. É muito gostoso, né? Quando alguém fala, é muito legal. Isso jamais vai ser suplantado, né? Quer dizer, pelo menos em tese, embora, né, quem viu aí os filmes aí, o Ex Machina, né, o Ela, né, agora tem um aí que é A Casa, né, que eu não vi isso ainda não. A Casa é um filme em que a casa ela é controlada por inteligência artificial até que, né, esse ente, né, que é a inteligência artificial, se rebela contra o casal, porque ele quer interferir na relação do casal. Não pode, não consegue. Mas quer interferir porque ele não aprova a relação do casal. Entendi. Então, esse tipo de dilema que a gente passa a viver, porque a gente está cada vez mais permeável às tecnologias e permeável também a outras caixinhas, né? Agora a gente vai para um outro nível de caixinhas. A gente tinha caixinhas sociais, agora a gente tem caixinhas algorítmicas, né? Sim. Alguém programou o que é eticamente correto em relação às máquinas. E isso, né, até que a gente migre desse patamar para um patamar superior, que seria da autoconsciência das máquinas, né? Que a gente acha que isso seja improvável. Então, enquanto isso perdurar, vão perdurar os algoritmos, né, que programam as máquinas. Então, por conseguinte, vai perdurar o estigma ou a percepção de alguém, né, o olhar do outro, olhar, né, de alguém, né, que programou sobre o que é certo, o que é errado, sobre, do ponto de vista dele. É o molde, da cultura, né? É a caixinha, é a caixinha. Mas é muito legal essa conversa nossa aqui, porque a gente começou na consultoria e vê como é que a gente vai divagando aí no tema. Se você deixar, amiga, a gente vai até amanhã. Não, mas é muito rica a nossa conversa e ela tem a ver. Nada está desconectado. Tudo tem uma razão e tudo vai fluindo de uma forma tão natural que é essa naturalidade que faz com que o episódio 4 seja realmente um sucesso e um diferencial. Nós não temos nada aqui, nós não temos um script, a gente tem uma pauta. A gente pensa assim, nós vamos conversar sobre gestão empresarial. Só que a gestão empresarial, ela é tão rica que ela envolve tudo isso. Ela envolve sentimento, emoção, tecnologia, relacionamento, sabe? Afeto, laços. Tudo isso é gestão. Então, nada está fora do contexto. Está tudo muito bem contextualizado aqui. Não é verdade? Sim. E aí, a gente ouvindo o Gilmar na riqueza dele, das experiências que ele traz, a Margarete, eu fico pensando que como a gente soma. Então, assim, se a gente montasse uma equipe aqui, vamos montar uma equipe de consultoria, eu tenho certeza que seria um sucesso absoluto. Não é verdade? Totalmente. Então, o Gilmar, ele tem uma bagagem muito bacana a respeito de consultoria, porque eu vejo os trabalhos dele e as metodologias que ele cria. O Gilmar, por exemplo, ele é uma pessoa muito ligada à área de tecnologia e ele trabalha muito, eu vi trabalhos de gamificação. O Gilmar, quer contar um pouquinho dessa metodologia de levar os jogos para a empresa? Esse jogo que você cria? Primeiro que está super associado a engajamento, né? Para promover engajamento das pessoas, nada melhor do que o game, né? O jogo, tanto para efeito de avaliação de desempenho, então tem um nível mais raso, que é esse em que as pessoas competem, e aí você começa a medir, por exemplo, sucesso em vendas, né? E começa a colocar uma certa pilha na galera em relação a desempenho, né? Olha, quantos nãos eu reverti hoje, né? Qual foi o meu índice de conversão. Isso, exatamente, bem na linha da conversão. Isso por si só
é um gatilho, porque as pessoas são, né, independentemente dos Sim. nossos princípios, são naturalmente competitivas. Sim. Agora, tem níveis muito mais elaborados de engajamento. É quando a gente principalmente pega os games para efeito de capacitação, avaliação de perfil de competência, porque as pessoas se revelam muito nos jogos, né? Sim, com certeza. Quem é nitidamente agressivo no campo social costuma ser mais agressivo ainda. A gente já viu nos isso de jogos. perto. A pessoa dissimulada, né, ela se utiliza de artifícios de simulação no jogo. Então, especialmente se a gente tiver mesclado a isso o jogo, né, o conteúdo técnico dentro do jogo, que essa é outra facilidade dos games, que é transportar para uma vivência conceitos áridos, né? Então, a gente vai falar de direito constitucional, é uma coisa rígida, né? Mas num game isso ganha uma leveza, projeção. né? E ainda tem um outro gatilho, que é o gatilho da revisitação, da repetição. Muito raramente uma pessoa vai repetir a mesma tarefa 2, 3 vezes e perdurar no erro, né? Especialmente em relação aos jogos. Os jogos eles trazem à tona esses elementos comportamentais e favorecem muito o processo de aprendizagem e engajamento. Eu gosto demais. Nos meus treinamentos eu uso muito dinâmica, jogo, interpretação. As pessoas se revelam, é o que você falou. O que ela é no dia a dia, na sociedade. Ela se expõe, não tem como. E a gente fica conhecendo um lado que Sim. que ela não colocaria se fosse numa outra aparentemente forma. Obscuro. O outro lado da Lua. O outro lado oculto da Lua. Gilmar fala é o lado oculto da Lua, Sim. né? E que aí também, né, demanda duas precauções, né? Primeiro, não é para fazer o jogo pelo jogo, né? Tem a parte que é entretenimento mesmo, Sim, que também claro. é benéfica, né? Para estabelecer maior socialização, né? Num ambiente organizacional. Mas é algo que requer, né, perfil específico, inclusive para processamento, né, para indução a certos processos, para que essas características venham à tona. Então não pode ser algo mera e simplesmente replicado porque alguém, né, adotou determinada experiência e obteve sucesso. É algo que requer um pouquinho mais de treino e bacana, ciência. Muito bom. Pois é, meus amigos, eu estou pensando aqui, quando eu olhei assim, que a gente está finalizando o nosso quarto episódio. O tempo voa. Não é verdade? É porque está muito gostoso. Sim. Essa conversa é aquela conversa que alguém fala assim comigo. Você acredita que eu não vi quando, assim, já se passaram os 50 minutos? Então, eu sei que aqui a gente tem um papo, uma conversa, uma experiência muito grande na área de consultoria, na área de liderança, gestão de pessoas. São convidados muito especiais. E fica aí, eu quero deixar para vocês a palavra, para você quiser dizer alguma coisa para alguém, o público, deixar um recado do Gilmar. O que você acha, Gilmar? Eu vou deixar um recadinho, sim, né? Deixa aí. Primeiro eu queria agradecer essa gigantesca oportunidade de estar com a Cida, uma pessoa que, né, super estimada por mim. E acho que tem um lembrete super importante. A gente só é bom verdadeiramente naquilo que a gente pratica. Então, quando eu falo em ambiente tóxico, um ambiente criativo, eu queria enaltecer a minha esposa também, porque eu acho que a gente tem construído um lar, uma família exemplares. E quando a gente faz isso, fica muito mais fácil transpor isso para qualquer realidade, para qualquer ambiente, com muito mais autenticidade, com muito mais leveza e durabilidade. Bacana, viu, gente? É porque a esposa dele está aqui. Eu tenho visto que ela acompanha e ela realmente é uma grande companheira do Gilmar. E, gente, quando a gente escuta assim, um elogio desse, né? O marido fazendo isso depois de quantos anos de casado? Agora vamos fazer 25. Pois é, gente. Isso é maravilhoso. Isso se chama família. Família estruturada. Isso se chama amor, que é o que sustenta a família e que potencializa os nossos filhos em todos os sentidos. É raiz. Muito bem. E a Margarete? Eu vou deixar um recado para quem quer ser vitorioso na vida em qualquer área que for. A principal habilidade que você precisa desenvolver é o autoconhecimento. A partir do momento que você se conhece, seus gatilhos, suas emoções, suas luzes, suas sombras, aí sim você consegue tocar o seu negócio, a sua vida para atingir suas metas.
Então, muitas vezes me perguntam, o que eu tenho que fazer primeiro? Conhece-te a ti mesmo, né? É, isso aí. É o que você tem que fazer primeiro. As outras coisas virão com a prática, com o estudo, o desenvolvimento. Mas a partir do momento que você sabe onde você vai pisar e o que te faz feliz, Isso. aí você vai ser grande. Cida, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com você. Muito feliz pelo convite. Muito obrigada Sucesso. a vocês por participar do meu desafio. O meu desafio, ele é diário. Todo dia a gente mata um leão e sai vitorioso. Isso é que é bacana. Desistir é um verbo que eu não conjugo. E assim, com o tema gestão empresarial, eu quero finalizar o nosso episódio de hoje e quero convidá-lo a que nos siga no YouTube, Instagram, porque nós estamos lançando agora no mês de junho um curso de formação de consultores em gestão empresarial. E a gente vai levar para esse curso mais do que aquela educação, conceitos formais lá da faculdade, nós vamos levar experiência, que é isso que faz um grande consultor. Um beijo no coração de cada um de vocês e muito obrigada pelo apoio, pelo carinho que a gente recebe de vocês todos os dias.